Um curso em milagres, capítulo 13. O mundo sem culpa. Introdução. 1. Se não se sentisses culpado, não poderias atacar, pois a condenação é a raiz do ataque. É o julgamento de uma mente por outra como indigna de amor e merecedora de punição. Mas é aí que está a divisão, pois a mente que julga se percebe separada da mente que está sendo julgada, acreditando que punindo a outra, escapará da punição. Tudo isso não passa de uma tentativa delusória da mente de negar a si própria e de escapar à penalidade da negação. Não é uma tentativa de abandonar a negação, mas de ater-se a ela, pois é a culpa que obscurece o Pai para ti e é a culpa que tem levado à insanidade. 2. A aceitação da culpa na mente do Filho de Deus foi o começo da separação, assim como a aceitação da expiação é o fim. O mundo que vês é o sistema delusório daqueles a quem a culpa enlouqueceu. Olha com cuidado para esse mundo e vais reconhecer que é assim, pois esse mundo é o símbolo da punição e todas as leis que parecem governá-lo são as leis da morte. As crianças vêm ao mundo através da dor e na dor. Seu nascimento é acompanhado de sofrimento e elas aprendem sobre o pesar, a separação e a morte. Suas mentes parecem estar presas, como numa armadilha, em seus cérebros, e seus poderes parecem declinar se os seus corpos são feridos. Elas parecem amar, no entanto, abandonam e são abandonadas. Parecem perder o que amam, talvez a crença mais insana de todas. E seus corpos definham e exaltam seu último suspiro e são depositados na terra, e já não são mais. Nenhuma delas tem outro pensamento a não ser o de que Deus é cruel. 3. Se esse fosse o mundo real, Deus seria cruel, pois pai nenhum poderia sujeitar suas crianças a isso, como o preço a ser pago pela salvação e ser amoroso. O amor não mata para salvar. Se o fizesse, o ataque seria salvação. E essa interpretação é a do ego, não a de Deus. Só o mundo da culpa poderia exigir isso, pois só os culpados poderiam conceber isso. O pecado de Adão não poderia ter afetado a ninguém se ele não tivesse acreditado que foi o Pai quem o expulsou do paraíso. Pois nessa crença, o conhecimento do Pai foi perdido, já que somente aqueles que não o compreendem poderiam acreditar nela. 4. Esse mundo é um retrato da crucificação do Filho de Deus. E até que conheças que o Filho de Deus não pode ser crucificado, esse é o mundo que verás. No entanto, não reconhecerás isso enquanto não aceitares o fato eterno de que o Filho de Deus não é culpado. Ele merece apenas amor, porque só tem dado amor. Não pode ser condenado, porque nunca condenou. A expiação é a lição final que ele precisa aprender, pois ela lhe ensina que, não tendo nunca pecado, ele não tem necessidade de salvação. Tópico 1. A inculpabilidade e a invulnerabilidade. 1. Anteriormente eu disse que o Espírito Santo compartilha a meta de todos os bons professores, cujo objetivo final é fazerem-se desnecessários, tendo ensinado os seus alunos tudo o que sabem. O Espírito Santo só quer isso, pois compartilhando o amor do Pai por seu Filho, ele busca remover toda a culpa da sua mente, de tal modo que ele possa lembrar do seu Pai em paz. Paz e culpa são antitéticos, e o Pai só podem ser lembrado na paz. Amor e culpa não podem coexistir, e aceitar um é negar o outro. A culpa esconde o Cristo da tua vida, pois a negação da irrepreensibilidade do Filho de Deus. Pois é a negação da irrepreensibilidade do Filho de Deus. 2. No estranho mundo que fizeste, o Filho de Deus tem pecado. Assim sendo, como poderias vê-lo? Fazendo com que ele seja invisível. O mundo da retaliação surgiu na nuvem negra de culpa que tu aceitaste e mantém
com apreço, pois a irrepreensibilidade de Cristo é a prova de que o ego nunca existiu e nunca pode existir. Sem culpa, o ego não tem vida, e o Filho de Deus é sem culpa. 3. Na medida em que olhas para ti mesmo e julgas o que fizeste, com honestidade, podes ser tentado a imaginar como é possível que seja sem culpa. No entanto, considera isto. Não é sem culpa no tempo, mas na eternidade. Tens pecado no passado, mas não há nenhum passado. O sempre não tem direção. O tempo parece se mover em uma direção, mas quando atinges o seu fim, ele se enrolará como um longo tapete estendido sobre o passado, atrás de ti, e desaparecerá. Enquanto acreditares que o Filho de Deus é culpado, caminharás sobre este tapete, acreditando que ele conduz à morte. E a jornada parece longa, cruel e sem sentido, pois assim ela é. 4. A jornada que o Filho de Deus estabeleceu para si mesmo é de fato inútil, mas a jornada da qual o Pai o embarca é de liberação e alegria. O Pai não é cruel e seu Filho não pode ferir a si mesmo. A retaliação que ele teme e que ele vê nunca o tocará, pois embora ele acredite nela, o Espírito Santo tem o conhecimento de que ela não é verdadeira. O Espírito Santo está no fim dos tempos, onde tu não podes deixar de estar, porque ele está contigo. Ele já desfez tudo o que era indigno do Filho de Deus, pois tal foi a sua missão dada por Deus. E o que Deus dá nunca deixou de ser. 5. Tu me verás à medida que aprenderes que o Filho de Deus não tem culpa. Ele sempre buscou sua inculpabilidade e a achou, pois cada um está buscando escapar da prisão que fez, e o caminho para achar a liberação não lhe é negado. Estando nele, ele o achou. Quando o acha, é apenas uma questão de tempo, e o tempo é apenas uma ilusão, pois o Filho de Deus não tem culpa agora, e o brilho da sua pureza resplandece intocado na mente de Deus para sempre. O Filho de Deus sempre será tal como ele foi criado. Nega o teu mundo e não o julgues, pois a sua eterna inculpabilidade está na mente do seu Pai e o protege para sempre. 6. Quando tiveres aceito a expiação para ti mesmo, reconhecerás que não há nenhuma culpa no Filho de Deus. E só quando olhas para ele como alguém sem culpa é que podes compreender a sua unicidade. Pois a ideia da culpa traz a crença na condenação de um pelo outro, projetando a separação em lugar da unidade. Tu só podes condenar a ti mesmo e, ao fazê-lo, não podes ter o conhecimento de que és o Filho de Deus. Negaste a condição do que ele é, que é a sua perfeita irrepreensibilidade. Ele foi criado a partir do amor, e no amor ele habita. A bondade e a misericórdia sempre o seguiram, pois ele sempre estendeu o amor do seu Pai. 7. À medida que percebes os companheiros santos que viajam contigo, reconhecerás que não há jornada, mas só um despertar. O Filho de Deus, que não dorme, tem mantido a fé em seu Pai, por ti. Não há estrada pela qual viajar, e não há tempo através do qual viajar, pois Deus não espera o seu Filho no tempo, para sempre, recusando-se a ser sem ele. E sempre tem sido assim. Permite que a santidade do Filho de Deus brilhe, afastando a nuvem de culpa que escurece a tua mente, e aceitando a sua pureza como tua, aprende com ele que ela é tua. 8. Tu és invulnerável porque não tens culpa. Só através da culpa é que podes te apegar no passado, ao passado, pois a culpa estabelece que sejas punido pelo que fizeste e depende, portanto, de um tempo unidimensional, procedendo do passado para o futuro. Ninguém que acredite nisso pode compreender o que sempre
significa e, portanto, a culpa não pode deixar de privar-te da apreciação da eternidade. Tu és imortal porque és eterno. E o que é, sempre tem que ser agora. A culpa, então, é uma forma de manter o passado e o futuro em tua mente para assegurar a continuidade do ego. Pois se o que foi será punido, a continuidade do ego está garantida. No entanto, a garantia da tua continuidade é de Deus, não do ego. E a imortalidade é o oposto do tempo, pois o tempo passa, enquanto a imortabilidade é constante. 9. A aceitação da expiação te ensina o que é a imortalidade, pois ao aceitar a tua inculpabilidade, aprendes que o passado nunca foi e desse modo o futuro é necessário e não há de ser. O futuro, no tempo, está sempre associado com a expiação, e só a culpa poderia introduzir a um senso de necessidade de expiação. Aceitar como tua a inculpabilidade do Filho de Deus é, portanto, o caminho de Deus para lembrar-te do seu Filho e do que ele é na verdade. Pois Deus nunca condenou o seu Filho, e sendo sem culpa, ele é eterno. 10. Tu não podes dissipar a culpa fazendo com que ela seja real e depois expiando-a. Esse é o plano do ego, que ele oferece ao invés de dissipá-lo. O ego crê na expiação através do ataque, estando totalmente comprometido com a noção insana de que o ataque é salvação. E tu, que aprecias a culpa, necessariamente também acreditas nisso, pois de que outra forma, senão identificando-te com o ego, poderias manter com tanto apreço o que não queres? 11. O ego te ensina a atacar a ti mesmo, porque és culpado, e isso não pode deixar de aumentar a culpa, pois a culpa é o resultado do ataque. No ensinamento do ego, portanto, não há como escapar da culpa, pois o ataque faz com que a culpa seja real, e se ela é real, não há nenhum caminho para superá-la. O Espírito Santo a dissipa simplesmente através do calmo reconhecimento de que ela nunca existiu. Quando ele olha para o Filho de Deus sem culpa, ele tem o conhecimento de que isso é verdadeiro. E sendo verdadeiro para ti, não podes atacar a ti mesmo, pois sem culpa o ataque é impossível. Assim sendo, está salvo porque o Filho de Deus é sem culpa. E sendo totalmente puro, tu és invulnerável. Tópico 2. O Filho de Deus sem culpa. 1. O propósito final da projeção é sempre livrar-se da culpa. No entanto, caracteristicamente, o ego tenta livrar-se da culpa apenas do seu ponto de vista, pois por mais que o ego queira reter a culpa, tu a consideras intolerável, já que a culpa obstrui o caminho da tua lembrança de Deus, cuja atração é tão forte que não podes resistir. Nessa questão, portanto, é onde ocorre a mais profunda das divisões, pois se tens que reter a culpa, como insiste o ego, não pode ser quem és. Só persuadindo-te de que ele é quem tu és, é que o ego tem possibilidade de induzir-te a projetar a culpa e assim mantê-la em tua mente. 2. No entanto, considera que estranha solução é o arranjo feito pelo ego. Tu projetas a culpa para te veres livre dela, mas de fato estás apenas ocultando-a. Experimentas culpa, mas não tens a menor ideia do porquê. Ao contrário, a associas com uma esquisita variedade de ideias do ego, nos quais, segundo o ego, tens falhado, mas não tens ideia do que está falhando para com o Filho de Deus por vê-lo culpando. Acreditando que não és mais quem és, não reconheces que estás falhando a ti mesmo. 3. A mais escura das pedras angulares ocultas em ti, mantém a tua crença na culpa fora da tua consciência, pois nesse local escuro e secreto está o reconhecimento de que traíste o Filho de Deus por condená-lo à morte.
tu nem sequer suspeitas de que essa ideia assassina, mas insana, está escondida lá, pois a necessidade de destruição do ego é tão intensa que nada menos do que a crucificação do Filho de Deus pode, em última instância, satisfazê-la. Ele não conhece quem é o Filho de Deus porque é cego. Entretanto, permite que ele perceba a inculpabilidade em qualquer lugar e ele tentará destruí-la porque tem medo. 4. Grande parte do estranho comportamento do ego é diretamente atribuída à sua definição de culpa. Para o ego, o que não tem culpa são culpados. Aqueles que não atacam são seus inimigos, porque, ao não valorizarem a sua interpretação da salvação, estão em excelente posição para abandoná-la. Eles chegaram perto da pedra angular mais escura e profunda no fundamento do ego, e, embora o ego possa suportar que questiones tudo o mais, esse único segredo ele guarda com a própria vida, pois a sua existência depende da manutenção disso. Assim sendo, é para esse segredo que temos que olhar, pois o ego não pode proteger-te contra a verdade, e na sua presença o ego é dissipado. 5. Na calma luz da verdade, vamos reconhecer que acreditas que crucificaste o Filho de Deus. Não admitiste esse terrível segredo porque ainda desejarias crucificá-lo se pudesses achá-lo. No entanto, esse desejo o escondeu de ti, porque é um desejo muito amedrontador e, por conseguinte, tens medo de encontrá-lo. Tens lidado com esses desejos de matar a ti mesmo, não sabendo quem és tu e identificando-te com alguma outra coisa. Projetaste a culpa cegamente e indiscriminadamente, mas não descobriste a sua fonte. Pois o ego, de fato, quer matar-te, e se tu te identificares com ele, não podes deixar de acreditar que a sua meta é a tua. 6. Eu tenho dito que a crucificação é o símbolo do ego. Quando ele foi confrontado com a real inculpabilidade do Filho de Deus, tentou matá-lo, e a razão que deu foi a de que a inculpabilidade é uma blasfêmia para com Deus. Para o ego é Deus, e a inculpabilidade tem que ser interpretada como a culpa máxima que justifica inteiramente o assassinato. Tu ainda não compreendes que qualquer medo que possas experimentar em relação a esse curso, em última instância, brota dessa interpretação, mas se considerares as tuas reações a ela, virás a estar cada vez mais convencido de que é assim. 7. Esse curso declarou explicitamente que a sua meta para ti é a felicidade e a paz. No entanto, tens medo dele. Já te foi dito muitas vezes que ele vai libertar-te, mas às vezes reages como se ele estivesse tentando aprisionar-te. Frequentemente, o descartas com maior prontidão do que descartas o sistema de pensamento do ego. Assim sendo, até um certo ponto, tens que acreditar que, por não aprenderes o curso, estás protegendo a ti mesmo e não conheces que é apenas a tua inculpabilidade que pode proteger-te. 8. A expiação foi sempre interpretada como a liberação da culpa, e isso está correto se for compreendido. Entretanto, mesmo quando eu a interpreto para ti, és capaz de rejeitá-la e não aceitá-la para ti mesmo. Talvez tenhas conhecido a futilidade do ego e dos oferecimentos que ele te faz. Mas, apesar de não o quereres, podes ainda não considerar a alternativa com contentamento. No fundo, tens medo da redenção e acreditas que ela vai matar-te. Não cometas nenhum equívoco em relação à profundidade desse medo,
pois acreditas que na presença da verdade poderias voltar-te contra ti mesmo e destruir-te. 9. Pequena criança, isso não é assim. O segredo da tua culpa não é nada, e se apenas a trouxeres à luz, a luz o dissipará. Então, nenhuma nuvem escura permanecerá entre tu e a lembrança do teu pai, pois irás lembrar-se do seu filho sem culpa, que não morreu porque é imortal. E verás que foste redimida com ele e nunca estiveste separada dele. Nessa compreensão está a tua lembrança, pois é o reconhecimento do amor sem medo. Haverá grande júbilo no céu, quando voltares a casa, e o júbilo será teu, pois o filho redimido do homem é o Filho de Deus sem culpa, e reconhecê-lo é a tua redenção.